ainda não veio. Mas a história narra que houve um homem entre os homens, um homem bom, que veio e citou o nome do Filho de Deus, mas na verdade não era o Filho de Deus. Pois bem, o próprio povo especial dos dias do Velho Testamento, eles criam, irmãos, que viria um homem, viria o Messias que seria o Salvador. E ainda os judeus continuam aguardando. Pois bem, nem os próprios, tão falados nos dias de Cristo, deram crédito à supremacia da sua vinda a este mundo. E Paulo aqui, quando ele escreve aos Tessalonicenses, né, ele marca, meus irmãos, pelo menos dois fatos importantes que servem para a igreja de Deus hoje como pilares da nossa fé. Pois bem, né, a antiga confissão cristã, que é a minha e a sua, é importante a gente lembrar que a nossa confissão de fé, né, que está baseada em todos os documentos da nossa igreja, da nossa denominação, tá certo? É a confissão cristã chamada Savoy, declara como uma doutrina central da fé da igreja. Que doutrina é essa? Que em nenhum outro há salvação. Tá certo? A nossa confissão de fé, ela parte justamente dessa crença que esses homens escreveram um dia, ou seja, as igrejas congregacionais, elas defendem o princípio de Savoy, que em nenhum outro nome há salvação, ou seja, que Jesus Cristo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. Pois bem, aqueles que elaboraram este credo, eles estavam certos de afirmar a realidade gloriosa da segunda vinda de Cristo. Esta declaração constitui uma parte importante da fé apostólica e está intimamente ligada à primeira e à segunda vinda de Cristo. Ou seja, irmãos, a confissão, a declaração de fé de Savoy, aqueles homens que fizeram naqueles dias, eles estão, irmãos, certo daquilo que Paulo havia falado para a igreja de Tessalônica, ou seja, que Cristo, ele é o único nome que pode salvar os pecadores. Os apóstolos atestaram firmemente que não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pois bem, e em nenhum outro há salvação. Por quê? Lembre-se que não existe nenhum homem na face da terra que morreu e ressuscitou, e teve em seus dias aqui promessas de ressurreição e promessas de vida eterna para o pecador. Nunca Hitler proclamou que havia salvação após a morte. Nunca Platão proclamou, nunca Aristóteles, nunca Sócrates, nunca eles proclamaram de si próprio que viria a salvação, nem mesmo os nomes, né, dos 40 reis que reinaram em Israel e Judá, nenhum deles se atreveram de falar que a salvação poderia partir deles, nenhum. Mas veja bem, nós encontramos, irmãos, na era apostólica, os homens ali testificando que só pode haver salvação diante de alguém que morreu e está vivo. Pois bem, nem outro nome nós podemos encontrar hoje que morreu, que ressuscitou e que vive e pode salvar a pecadores. Pois bem, esta confissão, ela conduz toda a obra de Cristo em sua primeira e segunda vinda. Para um glorioso cumprimento, Paulo resume esta fé em sua primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, se em nenhum outro nome há salvação, deixe os ídolos. Presta atenção, nós vamos terminar nossa palavra hoje, repito mais cedo um pouquinho, mas dá pelo menos para a gente falar duas grandes razões pelas quais a nossa fé tem que estar firmada, que em nenhum outro nome há salvação. E se declaramos que em nenhum outro nome há salvação, deixemos os ídolos. Justamente foi isso que Paulo falou para aquela igreja. Pois bem, confirme aí na sua Bíblia, no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no verso 9, quando ele diz: pois eles mesmos
no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, veja bem, se é fato que em nenhum outro nome há salvação, deixemos os ídolos. Foi o que Paulo disse, olha, se o povo está crendo aí que não existe salvação em nenhum outro nome, ele deixe os ídolos. Meus queridos irmãos, essa questão do apego aos ídolos, ela tem sido grande, né? Por quê? Mesmo em meio à igreja apostólica, ainda havia adoração a ídolos, né? Não estou falando isso dos apóstolos, né? Mas estou falando ali da igreja, né? Que os apóstolos ali, eles pastorearam. Havia, né? E a declaração de Paulo é essa aí, olha, se alguém diz que crê em Jesus Cristo, que não há outro meio de salvação, deixe os ídolos. Ou seja, qual era a afirmação de alguém falar naqueles dias? Olha, eu creio que não existe outro que possa me salvar, Jesus Cristo. Então, se isso seria verdadeiro para os nossos irmãos, se isso é verdadeiro para mim e para você, então o que é que pode acontecer? Temos que deixar os ídolos de lado. O problema, meus irmãos, é que esses ídolos, nós não vamos atrás deles. Eles é quem tem andado atrás de nós. O ídolo nunca andou na frente de uma pessoa. Nunca. Nunca o ídolo andou à frente. Sempre anda atrás. E aí, veja bem, meus irmãos, né? E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele o ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, aquele que nos livra, né, da ira vindoura. Presta atenção uma coisa, né? Paulo estava certo que aqueles irmãos eram super apegados aos ídolos. E quando eles têm a convicção que Jesus Cristo agora era Senhor em suas vidas, rapidamente o que aconteceu? Eles abandonaram a idolatria, né? E o que é que vem ser, irmãos? Ídolos. O que é que vem ser idolatria? Meus irmãos, ídolo é tudo aquele que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus torna-se um ídolo. Por isso que eu vos falei, né, que o ídolo ele não vai à frente, ele sempre está atrás de nós. Ele nos acompanha. Por quê? Porque ele não tem pernas para andar. Tá certo? Eles não têm vida. Eles não têm comando. Mas eles têm a tendência de acompanhar o pecador. E muitas vezes até aqueles que declararam já publicamente a sua fé em Cristo. Meus irmãos, lembre-se que em outros momentos aqui, eu vos falei, e creio que os irmãos já leram isso aí, que um dos grandes reformadores, João Calvino, ele diz o seguinte, que nós já nascemos com uma fábrica de ídolos. O problema é esse, que nós não vamos criar. Nós já nascemos, né, com essa fábrica de ídolos. E a tendência é que esses ídolos, eles nos sigam. E veja bem, meus irmãos, né? Lembre-se que ídolos tem sido tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus. Tá certo? Tudo. A sua casa, o seu carro, o seu trabalho, os seus estudos, né? O seu casamento, o seu namoro. Irmãos, olha tudo que você imaginar na mente. Que tente tomar o lugar de Deus, que não sobra nada para Deus. Irmãos, isso nós entendemos que é um ídolo. Um ídolo. E isso vira o quê? Uma idolatria. Tá certo? Ainda, meus queridos irmãos, a obra de Cristo em sua primeira vinda, sua morte e ressurreição e sua libertação de todos os pecadores em relação à idolatria está bem vinculada à sua primeira vinda. Porque, veja bem, hoje a igreja ela está falando muito, né, que em nenhum outro nome há salvação. Mas muitas vezes nós esquecemos da primeira vinda de Cristo. Nós falamos muito mais da segunda vinda de Cristo. Irmão, se a primeira vinda não fosse verdade, a segunda vinda não teria nenhum valor.
pois foi na primeira vinda de Cristo que ele exaltou a Deus naquele grande sacrifício, né? Uma declaração também desse grande reformador João Calvino, ele diz o seguinte em um dos seus escritos, né? Indagou eu, João Calvino, que nos teria Cristo conferido se ainda fosse exigida a pena pelos pecados. Assim, pois, quando dizemos que ele levou no madeiro inteiramente em seu corpo todos os nossos pecados, e aí Calvino faz uma referência de 1 de Pedro 2,24, não temos em mente outra coisa senão que ele pagou a pena e o castigo que era devidos por nossos pecados. Isto mesmo, declarou de forma mais significativa João Calvino, apontando para o texto lá de Isaías capítulo 53, quando diz o castigo ou a correção que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras fomos sarados. Pois bem, então veja bem, nós não encontramos, irmãos, algum registro na Bíblia, extra Bíblia, que venha nos conferir com o ensinamento do profeta Isaías, dizendo, né, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, por isso que é uma declaração que em nenhum outro nome há salvação. E Paulo estava falando para a igreja de Tessalônica, olha, se não existe outro nome que possa salvar o pecador, então isso é lógica. Deixemos os ídolos, ou seja, como eles abandonaram os ídolos. Mas, irmãos, né, por que Paulo ele chega a falar no verso 9 da primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1? Presta atenção. Ele diz, né, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Paulo estava dizendo, olha, é impossível você com o seu ídolo se apegar a Deus. É uma aplicação que nós precisamos fazer para as nossas vidas. É impossível com esse ídolo, nós nos apegarmos a Deus. Veja bem que primeiramente ele diz, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Ou seja, Paulo ele vem falando, olha, é impossível você se vir a Deus apegado ao seu ídolo. E aí ele continua, não é isso no versículo? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, Paulo está falando, olha, os ídolos que vocês adoravam, os ídolos, né, que esse povo aí estão adorando, eles não são verdadeiros. Eles não podem fazer nada. Mas para que um pecador possa servir a Deus, venha adorar a Deus, venha se converter a Deus, é preciso ele abandonar os ídolos, os quais, queridos irmãos, nós nascemos com ele. Irmãos, ninguém chega a apresentar um ídolo a uma pessoa. Pode ser, pode, mas em primeira instância, esses ídolos nós nascemos com ele. Ele nos acompanha. Ele nos acompanha. E nós falamos de algum tipo de ídolos que foram instigados em nós. Dinheiro, trabalho, os estudos, né? Um casamento, uma casa, um carro. Irmãos, de repente alguém diz, olha, isso aqui é tudo na minha vida. Eu tenho certeza que você já ouviu. Alguém falar com um objeto, olha, isso aqui é tudo na minha vida. Ou até mesmo um filho, olha, meu filho é tudo na minha vida. Não, tudo na minha vida, na sua vida, é Deus. É Jesus Cristo, o qual não existe outro nome, o qual importa que sejamos salvos. Então, ele é tudo na minha vida. Mas, irmãos, eu creio que você já ouviu isso de um pai e de uma mãe quando diz, olha, meu filho é tudo na minha vida. Não, tudo na sua vida é Deus. Tudo na sua vida é Cristo. Por quê? Porque ele foi o único homem que pisou nesse solo pecaminoso e tem poder para salvar o pecador. Pois bem, irmão, nós estamos falando nesta noite que em nenhum outro nome há salvação. Estamos declarando. Por quê? Em nenhum outro nome há salvação. Porque dentre os homens que vieram aqui, homens renomados, né, citamos até os 40 reis lá entre o povo de Israel e Judá, nenhum deles estão vivos hoje. Nenhum deles. Então, como é que um morto pode salvar o outro? Não há possibilidade. Só Cristo, né, que está vivo, ele sim pode salvar pecadores, né?
pecadores, deixado ali pelo o Pai. Pois bem, em primeiro lugar, irmãos, Paulo ele declara aos Tessalonicenses, em nenhum outro nome há salvação. Se isso é verdade, deixemos os ídolos. Para quê, pastor? Para adorarmos ao Deus verdadeiro, para servirmos a Ele, para termos uma vida do seu agrado, para esperarmos o seu retorno. Pois bem, em segundo e último lugar, lembre-se, em primeiro lugar, e em nenhum outro há salvação. E se isso é verdade na vida do pecador, deixe os seus ídolos. Segundo e último lugar, e em nenhum outro há salvação, espera no Senhor. Foi justamente, meus queridos irmãos e queridos internautas, isso que Paulo vem falando à igreja tessalônica. Olha, primeiro, se é verdade, vocês deixaram os ídolos. E em segundo lugar, vocês agora estão esperando no Senhor. Irmãos, olha aí para o que está no verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que faz o quê? Que nos livra da ira vindoura. Ou seja, né, está falando o quê? De aguardar. De aguardar. E em nenhum outro nome há salvação. Então, espera no Senhor. Meus queridos irmãos, né, são duas coisas difíceis para nós pecadores. É a questão de deixar e a questão de esperar. Mas veja bem, irmãos, Paulo, ele diz, né, a questão da espera no Senhor. Se cremos que em nenhum outro nome há salvação, o que nos resta é o quê? É aguardar. Né? Ou seja, esperar no Senhor. A qual suprema grandeza do seu poder para conosco, né, como diz Paulo também lá em Efésios, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, é a mesma força que será operada em nós. Ou seja, né, Paulo estava falando o seguinte, olha, vocês que crê que em nenhum outro nome há salvação, vocês precisam esperar no Senhor. Vocês já abandonaram a idolatria. Agora, o que vos resta é o que? Esperar no Senhor. Por quê? Por que essa esperança? Porque o mesmo Cristo, né, que foi ressuscitado dentre os mortos, com todo o poder e glória, Paulo também fala, lá em sua epístola, também aos Efésios, no capítulo 1, o verso 19 e o verso 20, ele diz, olha, o mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar Cristo, esperem. Esperem. Que vocês também serão ressuscitados com o mesmo poder. Porque, veja bem, meus irmãos, né? A preocupação aqui de Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, era o seguinte, peraí. Qual a razão que muitos pecadores não têm esperança na segunda vinda de Cristo? Porque eles não esperam no Senhor um dia a ressurreição. Porventura, se alguém diz o seguinte, olha, eu creio na ressurreição de Cristo, mas eu não creio na minha ressurreição. Nada feito. Nada feito. O reforço aqui de Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, era essa, olha, louvamos a Deus, porque estamos ouvindo aí que a fé de vocês abalaram aqui, a cidade de Tessalônica. Mas lembre-se de uma coisa, vocês precisam continuar esperando no Senhor, ou seja, e para aguardardes dos céus o seu Filho. E nós sabemos, queridos irmãos, para aguardar o Senhor, nós temos que esperar. Irmãos, quantas pessoas estão aí desesperadas, né? Onde é que está a vinda de Cristo? Já fazem mais de 2000 anos que eu escuto falar que alguém me falou que estava escrito, essa pessoa já morreu. E nada feito. Não, meus irmãos, né? Vai vir. Né? Jesus Cristo vai voltar. Ou seja, e em nenhum outro nome há salvação. Porque, meus irmãos, veja bem, por que em nenhum outro nome há salvação? Porque está certo que ele vai voltar. O Jesus Cristo que foi ressurreto, ele voltará. Mas, irmãos, essa imaginação negativa, né, que as pessoas têm, e outras tendem ainda de ter, olha, meus irmãos, isso havia também na igreja apostólica.
Nós não somos um povo diferenciado, né? Às vezes a gente bate, eu tenho mais fé do que os meus irmãos do passado. De jeito nenhum, meus irmãos, não. Né? Temos aqueles momentos, né, do auge, também temos aqueles momentos que estamos lá embaixo. Mas, irmãos, precisamos esperar no Senhor. Se cremos que nenhum outro nome é salvação, precisamos, né? Vamos lá para a epístola ainda de Pedro, né? De Pedro, né? Estamos aqui em Tessalônica, vamos à frente um pouquinho. Segunda de Pedro, capítulo 3. E, meu irmão, talvez até mesmo você que está aqui nesta noite, já disse assim, já pensou dessa forma. Aonde é que está a promessa? Onde é que está a promessa da volta de Cristo? Porque lembre-se que a preocupação de Paulo aqui era fixar na cabeça dos tessalonicenses, olha, vocês se converteram, ótimo, mas vocês não podem perder a esperança. Transmitam essa esperança, né, que Cristo vai voltar. E, irmãos, veja o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 4. Vamos ver o verso 3, né, para a gente compreender melhor? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Andando o quê? Segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde agora os pais dormiram. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água e pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Verso 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição de todos os homens. Mas, queridos irmãos, atentem para o verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é o quê? Como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam o quê? Demorada. Não, meus queridos irmãos, né? A minha e a tua esperança deve ser o quê? Que em nenhum outro há salvação. Por quê? Jesus Cristo vai voltar. É a nossa esperança da vida cristã, meus irmãos, né? E, meus irmãos, eu creio que, para encerrar nossa fala nesta noite, nós precisamos muito marcar a nossa vida pela vinda de Cristo. Meus queridos irmãos, se hoje eu e você, se a igreja de Deus, chamada a igreja dos primogênitos, a igreja da aliança, a igreja da família de Deus, estivesse ela fixada em suas mentes e em seus corações, o retorno da vida de Cristo, meus queridos irmãos, a nossa vida seria outra, completamente distanciada deste mundo que nos afoga, irmãos. Irmãos, esse mundo, a tendência dele é isso mesmo, é nos distanciar da promessa. De que, pastor? De vida eterna. E, queridos irmãos, só existe vida eterna aqueles que advogam que Jesus Cristo vai voltar. Só crê em vida eterna aqueles que abandonaram os seus ídolos e vivem agora para fazer a vontade de Deus, lutando dia após dia para que o cumprimento da sua palavra seja o seu viver. E eu quero terminar, meus irmãos, com a palavra de Spurgeon. Em um dos seus artigos, ele escreveu a seguinte frase: para o seu povo,
A segunda vinda de Cristo será um período de glória e regozijo tremendo. Um tempo onde a sua salvação será completada na ressurreição dos seus corpos glorificados. Ou seja, meus irmãos, quando é que nós teremos os nossos corpos glorificados? Na vinda de Cristo. Por isso que os nossos olhos têm que estar fixados em quê? Na vinda de Cristo. Ou seja, e o que é preciso, pastor? Sabendo que em nenhum outro nome há salvação, deixemos a cada dia aquilo que nos acompanha. Aquilo que tenta tomar aquilo que pertence a Deus. Deixemos de lado isso aí. E, meus irmãos, eu quero vos dizer uma coisa nesta noite verdadeira. Essas coisas irão nos perseguir até a entrada da sepultura. Isso vão nos perseguir. Mas nós precisamos, a cada dia, fugir dessa perseguição. Nós vamos, irmãos, enfrentar ainda em nossos dias pessoas que cheguem próximo de nós e digam para nós ou para os nossos filhos, olha, isso é conversa, essa coisa de esperar no Senhor, isso não existe. Mas existe, meus irmãos. Nós precisamos esperar no Senhor, que a sua promessa pode até aos nossos olhos tardar, mas ela não falhará. Que Deus te abençoe nesta noite e imprima na sua mente e em seu coração que em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Então, deixe os ídolos, abandone os ídolos e espera no Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com o teu povo aqui presente e todo o teu povo espalhado por todo este universo, desde agora e para todo sempre. Amém. Pode sentar os irmãos.